Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Salmo 15. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a pergunta: quem pode habitar na presença de Deus? O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Que Deus abençoe e complete sua palavra nos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor pedindo a clareza, o agir do Teu Espírito Santo sobre nós, que a Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, encontre lugar e cumpra um propósito santo, sublime em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 15 é um salmo belíssimo e ele começa com uma pergunta: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Ou quem vai viver, morar, habitar no tabernáculo? E quem vai morar no Monte Santo do Senhor? O que seria morar no Monte Santo do Senhor ou habitar no tabernáculo? O tabernáculo e o Monte Santo do Senhor são símbolos, meus irmãos, são referências ao lugar onde Deus está. A presença da arca no Antigo Testamento, a arca, ela representava a presença de Deus. E onde a arca estava dentro do tabernáculo, era considerado o lugar santíssimo. Os outros lugares do tabernáculo eram lugares sagrados, mas o lugar santíssimo era o lugar onde a arca estava, a presença de Deus ali. E o lugar da arca porque lá deveria estar o templo, o Monte Santo do Senhor. Então a pergunta é: quem vai habitar onde Deus está? Quem permanecerá na presença de Deus? Quem tem compatibilidade para habitar na presença de Deus, para ali estar? Irmãos, para nós hoje, com o desenvolvimento da teologia do Velho Testamento para o Novo Testamento, a pergunta seria: quem vai estar na presença de Deus, agradando-o e em comunhão com Ele, aqui e sempre? Quem vai morar, habitar aqui e na eternidade com o Senhor? Então agora vem a resposta da palavra de Deus. O verso 2, meus irmãos, revela que são muito importantes, o verso 2 para frente, as atitudes, porque as atitudes revelam o caráter. Aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, dão os frutos que revelam a árvore. Se as raízes da árvore se a raiz for envenenada, os frutos envenenados serão. Porque nós produzimos da nossa essência. Então as atitudes. E agora veja, as atitudes são frutos da integridade, o verso 2. Aquele que vive com integridade. Eu fiquei bem chateado aí, e com certeza eu falar isso não é quebra de ética da minha parte.
Porque não é possível que a gente reclamar do que é errado, agora virou errado. Passamos a vida comprando alguns tipos de marca de azeite, considerando que eram azeites de verdade. E agora descobrimos que são azeites, mas não são aquilo que o rótulo disse. Eu me lembro de que um presente bom numa determinada família era você dar, por exemplo, um vidro de azeite galo. Não é extra virgem não, tá? Descobrimos agora. Mas lá está escrito extra virgem. O andorinha também. Os mais vendidos. É falsa informação. É mentira. É mentira o que está escrito lá. Eu fui essa semana no mercado e depois da mentira revelada está tudo lá escrito do mesmo jeito. O que aconteceu ali? Quebrou-se a integridade da informação. O conteúdo não é íntegro, porque o produtor produz 200 mil não sei o quê e vende 1 milhão do mesmo que era produzido de 200. Eu produzo 200 laranjas e vendo 1,5 milhão de laranjas. Como? Não é possível. É possível. Se eu colocar dentro a mistura que transforma 200 mil em 1 milhão e pouco. Então eu quebrei a integridade do negócio. Eu quebrei a legitimidade. Eu entrei com alguma coisa e coloquei algo que não é o que o rótulo diz. Não é íntegra a informação, não é verdadeira, porque existe ali algo que não é genuíno. Quebramos a integridade quando colocamos algo que não é genuíno. E qual é a revelação de que algo é íntegro? Pratica a justiça. A prática, o agir baseado no que é justo, ou na justa lei de Deus, é que mostra a integridade. Os irmãos sabem que às vezes nós confundimos, mas Jesus, é porque nós não lemos a Bíblia direito. Jesus explicou o que era a integridade ou o que era algo legítimo. Jesus disse que no encontro final, no juízo, muitos virão e dirão: em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome realizamos milagres, em teu nome sinais foram dados, em teu nome maravilhas aconteceram através de nós, em teu nome expulsamos demônios. Mas Jesus disse assim: mas esses ouvirão: apartai-vos de mim, malditos. Ué, maldito que realizou milagres? Maldito que fez maravilhas? Maldito quem expulsou demônios? Mas Jesus esclareceu: vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eu não posso me iludir com sinais e maravilhas na vida de quem não pratica a justiça. O texto está dizendo: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça. É a prática que revelam, que mostram os nossos frutos. E não aquilo que eu digo, não aquilo que eu simplesmente faço, ou aquilo que eu pareço ser, mas eu preciso olhar para os frutos. E o texto continua: de coração fala a verdade. Isso aqui tem tudo a ver com a integridade ainda. Por quê? Porque é falar de coração. Os irmãos sabem que nosso coração é enganoso. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Ah, eu vou fazer isso porque meu coração está pedindo. Cuidado com o que você está atendendo do que o seu coração está pedindo. Seu coração vive pedindo certas coisas que são completamente amalucadas, sem pé e nem cabeça, coisas ruins mesmo, coisas malignas. O nosso coração pode querer, o nosso coração pode desejar, o nosso coração não é fácil.
Quando o texto está falando aqui, aquele que fala a verdade de coração, está revelando aqui um coração verdadeiro. Qual é o coração verdadeiro? O coração regenerado, transformado, porque o coração humano, sem a influência do Espírito Santo do nosso Deus, é um coração caído. Irmãos, existe uma doutrina que é uma realidade, a doutrina da depravação total. Ou seja, a partir da entrada do pecado no mundo, houve uma depravação total. Uma depravação dos desejos, uma depravação dos sentidos, uma depravação dos sentimentos, nas intenções. O ser humano, ele é depravado integralmente. O que restaura isso, o que muda isso, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida e coordenando, reinando naquele coração. O coração mudado, o coração transformado. Por isso que o texto diz, de coração fala a verdade. E aí o texto continua no verso 3, respondendo a pergunta, quem vai se manter na presença de Deus? Verso 3, aquele que não difama com a sua língua. O que é difamar? Difamar é atentar contra a boa fama, o bom nome do outro. E aqui mostra a atitude para com o outro. Não difama com a língua, não faz mal ao próximo. Esse negócio do próximo aqui é bem importante, hein? Do próximo. Você já notou que nós temos tendência de defesa do distante, mas com o próximo nós somos perigosos? Eu defendo a baleia que está no oceano. Eu defendo a causa dos oprimidos lá não sei aonde no mundo. Mas para quem está perto de mim, eu sou um veneno. Eu defendo as tartarugas. Eu defendo a vida animal. Eu defendo a floresta. Mas eu sou incapaz de levantar e de socorrer meu avô, minha avó, de perder uma noite de sono, acompanhando numa emergência. Por quê? Porque eu gosto de defender as baleias. Baleia não me dá trabalho. Tartaruga, meu irmão, não nos dá trabalho. Ela nem fala nada. A minha irmã tem um bicho desse em casa. Irmãos, aquele bicho, eu vou te contar uma coisa. Está lá, não fala nada. É como se não existisse. Não reclama de nada. Nós temos lá em casa, depois do finado Cook, nosso cachorro, que deve estar no céu dos cachorros agora, nós temos lá um ringneck. Bichinho interessante aquele ringneck. Mas ele brinca com a gente e tal, pousa na cabeça, pousa no ombro, pousa na mão, dá uns gritos lá às 5 horas da manhã, dizendo que acorda, gente! E o bichinho interessante mesmo. Mas presta atenção, aquele bicho também, por mais que dê aqueles gritinhos dele lá, defender a causa dos ringnecks, as araras, defesa do mico-leão dourado, tudo isso é fácil. Você sabe o que é difícil? Sabe o que é difícil mesmo? É você acompanhar um tratamento de saúde sério, de quem está perto. É você conviver com um Alzheimer. Isso é que é difícil. É você conviver com uma pessoa padecendo de Parkinson. É como eu vi essa semana o filho correndo atrás da mãe. E pedindo, mãe espera, mãe espera. E a mãe acelerando o passo e dizendo, eu não fico naquela casa, eu vou voltar para minha casa. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora não tem outra casa. A casa da senhora é aquela que está ali. Eu vou voltar para minha casa, eu quero ir para minha casa. E o filho explicando, mãe, não existe aquela casa, mãe. Mãe, aquela casa não existe. Mãe, por favor, mãe.
senhora deixou tudo aberto. Mãe, a senhora está levando a chave, vão roubar as coisas da senhora dentro de casa, mãe. E com muita dificuldade o filho, aí é uma prova. Agora, defender a arara, meu irmão, defender as vaquinhas no pasto, isso é fácil. Isso é muito fácil. Defender os ovos das tartarugas é fácil. O difícil é criar filho. Isso é difícil. Por isso que o texto diz, não faz mal ao seu próximo, é o que está próximo. Fazer defesa de teses em Instagram, meus irmãos, isso é para criança. Defender quem está junto com você em casa é para profissional. E só tem igreja assim, irmãos. Ser membro de igreja virtual também é fácil. Isso é tranquilo. Você liga o YouTube e acompanha um culto, e você diz, não, eu sou praticamente da igreja X, porque eu acompanho lá. Não. Vou repetir o que eu disse hoje de manhã. Você tem que fazer parte de uma igreja, você vai entender direitinho o que eu estou falando. É meio engraçado, mas é isso mesmo. Você tem que fazer parte de uma igreja que você, de vez em quando, está sentindo o cheiro das axilas do irmão. É isso mesmo que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Não é aquela coisa distante lá, que você não conhece, que você não lida com dificuldades, que você não tem chateações, dentro de um ambiente com ar-condicionado. Irmãos, é na vida real que a gente pratica o que é justo. Então o texto diz, não faz mal ao seu próximo, nem lance injúria. Sabe o que é injúria? A injúria, se por um lado você pode dizer alguma coisa que é contra a moral de uma pessoa, a boa fama, o bom nome, você destrói a moral da pessoa. Na injúria, o que é atacado é o moral da pessoa. O que é o moral é a sua dignidade no íntimo. É quando você humilha e diz, é burro, faz passar uma vergonha. Quando você diminui, quando você pisa em alguém. Então o texto está dizendo, o que habita na minha presença não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. Mas agora o texto vai equilibrar as coisas e vai esclarecer no verso 4. Significa então que você tem que concordar com tudo que as pessoas fazem? Você não pode ter uma opinião contrária? Não, não é isso. No verso 4, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Ou seja, o texto está dizendo, quem vai habitar na presença de Deus? Aquele que tem olhos, que tem discernimento, que tem bom senso e sabe separar entre o que deve ser honrado e o que deve ser desprezado. Porque é de bom senso na vida ter um discernimento e não ficar batendo palma para maluco dançar. Não aprova tudo. Aquilo que é desprezível a gente tem que desprezar em termos de atitudes. Não serve para a sua vida, não serve como influência, não serve como paradigma. Meus irmãos, é pecado ficar aprovando a atitude errada dos outros. Eu fico impressionado com a infantilidade de pessoas vividas na fé cristã. Eu fico impressionado, irmãos. Fico impressionado como é que pessoas dão palavras de apoio àquilo que não merece apoio. Isso não é ser legal, não, é ser bobo. Isso não é ser legal não, irmãos, isso é ser infantil. O texto bíblico diz que a honra dada a quem não merece honra é tão descabida quanto a neve no tempo do verão, diz Provérbios. Assim como você não pode esperar no meio do sol quente, neve, não há de se esperar que se honre quem não merece a honra. Irmãos, uma coisa que me honrou demais mesmo, eu já falei isso aqui algumas vezes,
Foi quando o nome da nossa rua aqui passou a ser Rua Pastor João Falcão Sobrinho. Eu já falei algumas vezes, parece que a rua tem até o meu nome, de tão honrado que eu fiquei. E quando eu estava, meus irmãos, tratando desse assunto e buscando tornar isso uma realidade, eu falei para algumas pessoas que estavam ajudando e tentando viabilizar isso. Eu disse: olha, se houver assinatura, se houver a publicação e essa decisão se concretizar, saiba o Senhor que o Senhor estará honrando uma pessoa merecedora de honra, e uma pessoa que jamais pediria isso para si. O Senhor vai estar honrando não apenas uma pessoa, mas uma família que merece honra. E o Senhor saiba que nós todos nos sentiremos, a nossa igreja se sentirá honrada e homenageada com isso. Cada um de nós. Meus irmãos, a sociedade precisa dar honra a quem merece honra, e a sociedade precisa parar de aplaudir aquilo que é desprezível, porque isso não é atitude de quem anda na presença de Deus, isso é atitude de gente desorientada, porque quando a gente aplaude aquilo que é desprezível, nós estamos dando força para aquilo que é desprezível se estabeleça como regra e bonito. Aquilo que deve ser honrado, elogiado. Você veja que o texto diz: despreza quem merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Esse assunto da honra, meus irmãos, reflete o nosso próprio coração. Se eu dou honra a uma pessoa que teme a Deus, é porque eu tenho temor a Deus. Se eu dou honra a um ímpio, é porque eu sou ímpio. Uma pessoa que teme ao Senhor não honra quem não teme ao Senhor. Uma pessoa desobediente que vive na mentira. Se você é um ladrão, você honra ladrão, você considera ladrão, fulano de tal, o mais ladrão para você é o que mais merece aplauso. Se você é uma pessoa honesta, você aplaude a honestidade, você não aplaude a desonestidade. Se você é um marido honrado, você se coloca junto com maridos honrados, e você aplaude a honradez. Se você é somebody love, é 7-1, você se ajunta e bate palma para o 7-1. O 7-1 recebe seus aplausos. Se você é sem juízo, quando você vê um outro sem juízo, você aplaude a falta de juízo. Eu já falei aqui, uma mania esquisita nesse mundo. A pessoa chega na beira de um precipício, se pendura numa pedra e faz barra ali, aqui na Pedra da Gávea, vive morrendo de caindo gente assim. A pessoa sobe lá em cima e quer tirar uma foto. Um vazio que existe na alma, a pessoa, uma necessidade de fazer sucesso, de aparecer, uma necessidade de ser considerado admirável, muito corajoso. E fica sempre alguém filmando. Outro dia um ficou pendurado lá e tirou uma mão, e a pessoa que filmava falava: agora tirou onda. É um doido apoiando doido. Uma pessoa de juízo diz assim: sai daí, tá louco? Quer virar foto na camisa? Como é que é? Quer virar estampa de camisa? Só um sem juízo fica ali achando que aquilo é bonito. Ô amadão, tem alguém nesse mundo que te ama, querido. Não faz um negócio desse não. Você precisa pagar pensão alimentícia, sai daí. Sai daí. O mundo, meus irmãos, aplaude o que é dele. Gosta da loucura, daquilo que está às avessas. Agora quem teme a Deus, diz o texto, honra os que temem o Senhor. E diz o texto, aquele que jura. E a resposta é: quem vai estar na presença de Deus? Quem pode morar com Deus? O texto explica: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Irmãos, nós temos que ter cuidado com pessoas que vão na frente e vão atrás, vão à frente e vão atrás. Diz sim e diz não e diz sim. Uma hora quer uma coisa, outra hora é outra coisa, as coisas vão mudando. Você está na vida comercial, empresarial, está no mundo dos negócios. Cuidado quem você coloca do seu lado como parceiro profissional, como sócio.
como alguém que divide responsabilidades com você. Você precisa de pessoas de palavra, de cumprir as coisas. Você é um prestador de serviço para alguém, você precisa cumprir a palavra. Se você sabe que não dá para entregar um serviço até quinta-feira, não promete até quinta-feira. Você diga que não dá, seja uma pessoa clara, para você ganhar o respeito e não enganar os outros. Irmãos, o cumprimento da palavra às vezes acontece por questões assim que você estão alheias à sua vontade. Você pode enfrentar surgiu um obstáculo, você pode passar por uma dificuldade, todo mundo passa, mas não é a regra na vida de uma pessoa justa diante de Deus, ser assim como característica da vida, durante a vida toda. Você é um pedreiro, você pode ficar sem entregar um serviço no tempo que você prometeu, isso pode acontecer, pode haver uma doença, pode haver uma mudança na situação, pode vir um ventania aí derrubar o serviço que você fez, pode acontecer de uma pessoa que você estava contando que fosse te ajudar lá no trabalho, fosse um parceiro lá, a pessoa faltar, a pessoa mudar, a pessoa morrer, surgir no meio do trânsito, a pessoa está numa condução, botaram fogo num ônibus, a pessoa não conseguiu chegar no trabalho, isso tudo pode acontecer, você pode passar mal, alguém da sua família pode passar mal, pode morrer, você não conseguir cumprir. Agora, o que não pode é a sua avó morrer todo mês. O que não pode é seu pai estar morrendo aí pela 5ª vez. Você está enterrando sua mãe pela 7ª vez. A tia fulana já morreu, a mesma tia, tantas vezes. O que não pode é isso. O texto diz o cumprimento da palavra. Agora o texto continua respondendo. Diz assim, verso 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O que é emprestar com usura? É você, em vez de ter um ato de gratidão, de generosidade, explorar a necessidade do outro. Um crente não pode ser um agiota, meus irmãos, essa é que é a verdade. Um crente não pode ser um agiota. Esse tipo de postura é contrária ao espírito de um crente. Um crente não pode fazer uma coisa dessa. Um crente não pode colocar para uma pessoa que já está numa situação difícil, uma situação de impossibilidade ainda maior, e de aprisionar a pessoa num contrato, num combinado, que a pessoa não tem como se resolver. Por outro lado também, meus irmãos, eu queria dar um conselho aqui. Se você precisa de dinheiro emprestado, não pegue dinheiro emprestado com um agiota, de jeito nenhum, e você vai entender o que eu vou falar, porque você é uma pessoa crente, você é uma pessoa inteligente, você tem o pé no chão. Se a sua cabeça está meio misturada, ela vai desmisturar, você vai acertar a cabeça, em nome de Jesus. Porque uma coisa que a gente precisa fazer é ficar com a cabeça acertada, porque, meus irmãos, todas as nossas decisões partem da nossa cabeça. Se você não está com a cabeça boa, precisa ficar. Porque senão todas as suas decisões saem meio tortas. Então escute aqui com cabeça boa, com coração bom, com boa vontade. Se você precisa de pegar dinheiro emprestado, eu vou te dar um conselho. Você precisa procurar, se alguém da sua família, alguém muito querido, puder te emprestar um dinheiro, beleza, beleza. Mas fora disso, você precisa procurar uma agência bancária. O banco, ele está legalizado, ele está estabelecido dentro da lei, dentro das regras vigentes, com possibilidade de emprestar dinheiro. E quando você não puder pagar, se acontecer de não poder pagar, você pode ir lá negociar e vai negociar com uma pessoa desarmada. E você não vai negociar com uma pessoa na porta da sua casa dando murro. Você vai conversar com uma pessoa apropriada para renegociar. E se você está enrolado com o banco, procure uma orientação e vá lá renegociar. É a melhor postura.
pastor, eu quero um dinheiro emprestado, mas eu não posso pagar. Você não pode pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque quando a gente pede emprestado, é porque é para pagar. Pastor, eu quero um dinheiro, mas eu não posso pagar. Então é dado. E você não pode pedir um dinheiro emprestado sabendo que não vai pagar. Porque aí é golpe. É golpe, você não está lidando com a verdade. Se eu preciso de um dinheiro e eu não posso pagar, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não estou julgando e não estou falando mal de quem está numa situação de não poder pagar. Você tem que ter a cabeça boa para escutar o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é a verdade. Só que se você embolar a sua cabeça, você transforma a verdade em uma coisa ruim. Mas não adianta, a sua vida não se resolve com a distorção do que eu estou falando. Se eu estou numa situação de precisar de um dinheiro, e eu peço ao pastor Meise, pastor Meise, o senhor pode me emprestar um dinheiro? E eu já sei que eu não vou pagar, eu estou mentindo, eu estou dando um golpe nele, eu estou armando uma armadilha, ele vai confiar em mim, mas eu não vou pagar. Eu preciso dizer para ele, pastor, o senhor pode me dar um dinheiro? Se você quiser ser honesto, é assim. E você pode até fazer um combinado com ele. Você pode dizer para ele, eu não estou em condições de pagar, não sei nem quando vou poder. E nem sei se vou poder. Você tem condições de me arrumar esse dinheiro, se um dia eu puder te pagar, porque você está lidando com a verdade. Essa é a verdade. O que você não pode fazer é armar uma cama de gato para ele. Dizer assim, pastor, até dezembro eu te arranjo esse dinheiro aí, até dezembro. Não, até dezembro. Você está falando até dezembro, mas não tem a menor ideia por que você está falando dezembro. Você está enganando, ele está achando que você vai vender alguma coisa, você não tem nada para vender até dezembro. Por que você, não, até dezembro. Você pode dizer assim, ó, pastor, se o senhor tiver coragem, o senhor ora comigo e pela fé o senhor me empresta. Pela fé, não é pela fé, é pela falta de juízo, você tem que explicar a coisa como é. Você não pode usar o nome de Deus na maracutaia do negócio, porque Deus não abençoa a maracutaia. Irmãos, nós passamos na nossa família uns 2 anos bem difíceis. Bem difíceis. Quando eu vim para o seminário, por exemplo, a nossa família, a minha casa, vivia uma fase difícil. Eu fiz a prova do seminário, recebi uma carta do seminário, dizendo que eu tinha sido admitido. E mandando eu preencher um questionário. E perguntava no questionário se eu necessitava de moradia. E como eu morava fora do Rio de Janeiro, eu coloquei lá que precisava de moradia. E então eu respondi uma série de coisas e mandei aquela carta de volta. Eu me lembro o dia que chegou a resposta pelo correio, estava dizendo que a minha matrícula e a minha moradia foram deferidas. Foi a primeira vez que eu vi a palavra deferidas. E eu me lembro que eu saí numa alegria, mas junto veio um boleto do Bradesco. Veio junto na carta, e dizia na carta que aquele boleto tinha que ser pago no Banco Bradesco até o dia tal. E aí seria confirmada a minha matrícula e a minha moradia seria guardada. Mas, meus irmãos, o meu pai, naquele momento, a nossa casa não tinha como pagar aquele boleto. Agora, os irmãos, vejam, a conversa chegou lá na casa da minha avó. A minha avó já estava viúva, recebendo pensão do meu avô. A minha avó mandou, quando eu cheguei lá, falou que precisava falar um negócio comigo em segredo. E eu me lembro que a minha avó cochichou comigo. Eu tenho o dinheiro para pagar a sua entrada no seminário. Irmãos, nós estávamos passando uma fase bem difícil mesmo. Vou contar uma outra situação. Essa situação revela mais ainda. Eu estava com meu pai do outro lado da calçada, onde nós tínhamos o comércio. E tinha um orfanato lá em Manhumirim, da Igreja Católica, que ajudou muita gente. A irmã
a freira que cuidava, era muito nossa amiga, irmã Deolinda, e ela cuidava daqueles meninos, e eles botavam os meninos para trabalhar, trabalhavam na horta, tinha estudo, tinha tudo isso, mas tinha trabalho também, porque a educação era integral. Então os meninos ajudavam na horta, vendiam picolé também, e eles desenvolveram uma fábrica de picolé lá, que eu vou lhe contar um negócio, até hoje não vi picolé mais gostoso que aqueles. E os meninos saíam de tarde para vender picolé. Eu estava com meu pai do outro lado da calçada do nosso comércio, como eu disse, e desceu um menino, apontou o menino lá com o isopor de picolé. A minha irmã, que estava do outro lado da calçada, viu o menino, atravessou a rua e falou com meu pai assim: pai, me dá dinheiro para comprar um picolé? E aí, eu vi o meu pai tendo uma reação única. Eu não me lembro de outra ocasião, de filho pedir alguma coisa para poder comer, e ele pegou e disse para mim, olhou para minha irmã, e perguntou para ela assim: você tem certeza que você quer chupar um picolé? E a minha irmã respondeu assim: tenho, me dá aí. E eu me recordo muito bem, meu pai colocou a mão no bolso e tirou algumas notinhas. Ele tinha e tem até hoje a mania de colocar as notas menores por cima. Então, se ele tiver uma nota de 50, uma de 10, uma de 20, uma de 5 e uma de 2, a que vai ficar por cima é a de 2. Depois da de 2 é de 5. Ele jamais vai colocar de 50 por cima. E ele pegou um pouquinho de notas, e eu olhei para ele, eu percebi que ele estava com dificuldade de pagar o picolé. Alguns amigos se reuniram lá e resolveram um problema para nós. Resolveram um problema para o meu pai. Eles resolveram aquele problema e foram lá, depois do culto, chamaram meu pai e disseram assim: cada um ali meu pai já tinha ajudado. Cada um. E eles disseram: olha, nós resolvemos aquele problema lá, foi uma bênção para a nossa vida. Um desses pagou metade do meu seminário. Então, irmãos, eu não estou sendo contra a generosidade e a ajuda. Eu estou sendo contra o golpe. E o desenvolvimento de uma cultura de mentira, que a pessoa vive prometendo uma coisa sabendo que não vai conseguir cumprir. O mais honesto é você dizer: eu não tenho como pagar. Eu tenho intenção e quero pagar. E eu vou procurar mesmo, mas eu não tenho como pagar. É muito melhor você ser claro assim e ser uma pessoa que mostra a integridade do caráter, do que se desenvolver na vida como um 7-1. Como uma pessoa que mente, que engana. Por isso que Jesus disse sim, sim, não, não. Então o texto está dizendo aqui sobre emprestar, não empresta com usura, mas eu estou também lembrando que a gente tem que pedir a Deus sabedoria com relação a isso. Irmãos, vamos orar por algumas coisas. Vamos orar por sabedoria, por saúde, por administração do tempo e administração do dinheiro. Inclua isso como uma oração diária na sua vida. Senhor, eu quero pedir sabedoria. Eu quero pedir, Senhor Deus, saúde. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor me dê sabedoria para administrar o tempo, sabedoria para administrar o dinheiro, porque essas questões, irmãos, elas podem abençoar muito e podem trazer tantas confusões. O texto então mostra: aquele que não empresta com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que é isso? Quantas e quantas pessoas mentiram contra um inocente ou tomaram decisões com base em suborno? Porque a criação de uma cultura de suborno, de passar para trás, de tirar vantagem, e apodrece o tecido social, a estrutura, os fundamentos de uma sociedade.
Então o texto está falando aqui e diz assim: a quem age assim não será jamais abalado. É uma declaração forte, meus irmãos, mas é uma declaração realista. Quem age assim não será jamais abalado. A palavra abalado, irmãos, é a ideia assim de não vai sair cambaleando. Jamais será abalado, jamais andará cambaleando. Agora você veja como é verdade. Vamos fazer aqui o raciocínio contrário. O texto está dizendo que quem fala a verdade de coração, quem honra quem merece honra, mas despreza o que é desprezível, quem não empresta com usura, aquele que não fala mal no sentido de injuriar, difamar o próximo, não aceita suborno, está dizendo que esse jamais será abalado. Agora veja só, por que o texto diz isso? Como é que uma pessoa vai estar na presença de Deus, no tabernáculo do Senhor, na igreja de Cristo, no lugar da adoração, vai viver na presença de Deus, se ela não tem integridade, não pratica a justiça? Não fala de coração, desenvolve uma falsidade no íntimo. Não fala a verdade de coração. Coração é falso, coração é mentiroso, a boca é mentirosa, difama as pessoas e faz mal ao próximo, pratica injúria contra o vizinho, honra quem não merece honra, fica batendo palma para maluco dançar. Agora, quem merece honra, a pessoa diz, ó, ela bate palma para o colega que farma aura, mas ela despreza a mãe. Ela bate palma para a pessoa que oferece uma coisa ruim, mas despreza o pai. Promete as coisas e não cumpre. Se faz alguma coisa com outro, é como por usura, é para se aproveitar da situação. Paga suborno contra o inocente. Irmãos, uma pessoa que está assim, ela vai ser abalada. O texto está dizendo que quem pratica isso que o texto está mostrando, não será abalado. Às vezes a gente vê a afirmação do texto e não acredita. Mas pense aqui o contrário. Uma pessoa que é ao contrário do que o texto diz aqui, ela vive uma vida de tormenta, passando os outros para trás, mentindo o tempo todo. Se você não tem memória boa, você não tem condições de mentir. Irmãos, é um engano, por exemplo, marido pensar que consegue mentir para a mulher. Ele consegue mentir, mas a esposa, ela treinou com a mãe dela e com a avó. Você fala uma coisa com aquela cara deslavada, a sua esposa acredita em certas coisas, quando você está assim, bem assim, você está na astúcia mesmo, aquele cara profissional da coisa. Profissional mesmo, profissionalzão. Aí pode enganar, porque nós podemos nos enganar. Mas a esposa também não descobre as coisas quando ela fecha os olhos, quando ela não quer ver. Ela finge que não quer saber. Agora, quando ela resolve, meu irmão, meus irmãos, eu já vi cada história de situações, de mulher descobrir cada coisa impossível neste mundo. Você tem a impressão que a pessoa saiu da KGB, da CIA. Fala, meu Senhor da glória, essa mulher trabalhava no serviço secreto de Israel. Essa mulher, antes desse negócio de satélite acompanhar as pessoas, essa mulher já está desenvolvendo, essa mulher tem que ser estudada. O mentiroso não pode ter uma memória fraca, porque para lembrar da mentirada toda é um trabalho, irmãos, muito grande. Porque uma hora ele fala que foi comprar pão, daqui a pouco ele fala que estava jogando bola. Depois ele fala que não estava comprando, aí depois tem que consertar, não, porque eu comprei pão primeiro, depois fui jogar bola. Não, você foi primeiro jogar bola, aí ela encontra uma contradição na sua narrativa. É uma coisa complicada, uma vida de aflição mesmo, a vida do mentiroso.
Ele tem que ficar o tempo todo tentando consertar uma coisa. É melhor você viver uma vida inabalável na presença de Deus. É muito melhor. E quando o texto diz isso, irmãos, quem vai permanecer, habitar no tabernáculo, vai estar no Monte Santo do Senhor? É quem vai estar ali em comunhão com Deus, abençoado por Ele, na companhia dEle. Nós queremos morar com Deus. Nosso desejo é acabar esse culto e a gente dormir com Deus. Amanhã cedo a gente acordar com Deus. É você ir trabalhar com Deus. É você voltar para casa com Deus. É você ir cozinhar com Deus. É você ir tomar banho com Deus. É você se arrumar com Deus. É você ter a sua vida na presença de Deus. Meu irmão, que Deus te dê a graça, a bênção de, na presença do Senhor, agir da maneira como Ele quer, porque nós nunca estamos escondidos. Nunca estamos escondidos. O salmista disse: se eu tomar as asas da alvorada, habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se eu fizer no Seol, na sepultura, a minha cama, ainda ali o Senhor está. Nós estamos permanentemente na presença de Deus. Vamos agir, meus irmãos, com integridade, porque se ninguém vê, Deus vê. Que Deus abençoe, complete a sua santa palavra em nossos corações. Amém?